sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada. Sou teu lar. Mude as coisas. O seu perdão é completo. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou teu lar. E mude as coisas de lugar. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou teu lar. E mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou sua casa, sua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? E santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus pra sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus pra sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 E quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? E santo és incomparável, não há outro como
A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Neste domingo nós temos que fazer o culto através de live, amém? E eu creio que essa palavra vai estar tocando seu coração nessa noite. Nós, durante a semana, estivemos orando pela vida dos pastores Ricardo, Anderson, e graças a Deus eles estão se recuperando gradativamente. E que nós venhamos continuar a orar, amém? Para que o Senhor faça a obra completa na vida deles, também de seus familiares. Eu creio que logo eles estarão conosco para continuar a fazer a obra do Senhor. Eu quero, nesse momento, irmãos, fazer um apelo a você que me ouve, para que você venha fazer uma oferta ao Senhor, nesse momento. Separar uma oferta, separar o seu dízimo, se for o caso. Mesmo nesse tempo de pandemia, onde nós não podemos fazer os cultos presenciais, é muito importante você entender que é uma oportunidade. Você está plantando no reino de Deus, você está semeando na obra do Senhor, porque os desafios não param, né? Nós estamos passando aí por um tempo difícil, dificuldade, comércio, muitos tiveram que fechar também devido à pandemia, mas eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas, e eu creio que mesmo diante das dificuldades nós iremos avançar e iremos prosperar, amém? Então nesse momento você pode estar fazendo a sua oferta, separando. Hoje é um dia especial, um dia que nós celebramos a ceia, e eu quero que você prepare aí na sua casa um pão, qualquer pão, um suco de uva, para que no final da palavra você venha estar fazendo essa ceia, amém? E consagrando-se ao Senhor, comendo do pão e bebendo do suco que representa o sangue de Cristo. Então, eu quero que você faça essa oferta ao Senhor, amém? Semeie, não deixe de semear. Nós iremos passar todos os dados bancários para que você possa fazer, amém? Um Pix, e fazer uma transferência bancária da sua oferta ou do seu dízimo. Volta a fazer o apelo, irmão, não fique sem ofertar, não fique sem dizimar, amém? Nós também podemos, se for necessário, levar até você a máquina de cartão, para que a obra venha a ser sustentada, O nosso pastor está sendo cuidado em Cuiabá, o pastor Ricardo, logo ele se recuperará e estará conosco. Então há uma necessidade, nós atendermos agora a família do pastor Ricardo. Os compromissos não param de vencer, continuam, amém? Nós não podemos deixar a nossa igreja, os nossos pastores, sem essa ajuda, amém? Então nós temos que fazer. Quero agradecer também todos os irmãos que já ofertaram, amém? Pela causa da UTI do pastor Ricardo, pela ajuda, Nós estamos ajudando toda a videira de Goiânia, de Cuiabá, a vinha que se doou totalmente para que o pastor fosse enviado para Cuiabá e tivesse sendo atendido da melhor forma. E graças a Deus está sendo bem atendido, está sendo bem cuidado, e eu creio que logo irá se recuperar 100%. Mas eu quero ministrar algo da parte de Deus para você nessa noite. Eu creio que o Senhor vai trazer paz ao seu coração. Nós estamos passando dias difíceis, dias de medo, de angústia, onde a única coisa que nós vemos nos jornais, noticiários, internet e tudo mais, é a respeito de pandemia, a respeito do vírus, do contágio, dos hospitais lotados, do comércio se fechando. Então o pavor toma conta, do nosso coração, mas nós estamos indo na contramão desse mundo. Nós não estamos a favor do mundo, nós vamos contra a correnteza do mundo, Nós vamos contra aquilo que o mundo ensina. Então eu creio que o Senhor, Ele traz paz para o nosso coração, mas isso não é automático. Nós precisamos declarar a palavra todos os dias,
Nós precisamos trazer a palavra, aquilo que nos traz esperança a cada manhã. Nós temos que declarar todos os dias que nós somos amados do Senhor, que nós somos guardados, que a praga não vai chegar até a nossa casa, amém? Que o sangue do Senhor Jesus já está sobre nós e sobre a nossa família, e nenhum mal nos sobrevirá. Então, irmãos, a vontade do Senhor não é que você simplesmente clame a Ele pelas suas promessas de proteção. Nós devemos fazer isso, mas a vontade de Deus não é que apenas nós tenhamos nós clamamos a Ele por proteção, mas nós temos que nos voltar para o Senhor, nós temos que nos achegar diante do Senhor para ter um relacionamento com Ele, para ter uma intimidade com Ele, e não apenas porque na hora da opressão, na hora do pavor, nós corremos para Ele. Nós temos que ir para Ele sim, mas nós devemos a cada dia manter um relacionamento com o Senhor Jesus, para que no dia da adversidade, no dia da tribulação, permanecemos firmes e inabaláveis diante das afrontas de Satanás. Então tudo isso que acontece, irmãos, isso não parte de Deus, de forma alguma. Isso é obra do diabo, e nós temos que entender que isso faz parte para que venha se manifestar um governo mundial. Então isso já estava previsto. Então nós precisamos correr para o Senhor, correr e nos esconder debaixo das suas asas. Nós precisamos ter um relacionamento com o Senhor, porque isso é a chave da nossa caminhada com o Senhor. A minha filha tem 4 anos e até hoje, durante a noite, quando ela acorda, ela sente medo e quer ir para o nosso quarto. E quando ela vem para o nosso quarto, ela se deita ali conosco, ela dorme a noite inteira. Pode chover, pode trovejar, e ela não sente mais medo, dorme tranquila. E é assim que acontece também conosco quando nos sentimos sozinhos, quando nos sentimos desencorajados, com medo, quando as coisas parecem afrontar, vir contra nós para nos abater. O Senhor é aquele que nos chama para deitar com Ele, para estar com Ele, porque quando nós estamos debaixo da sua proteção, debaixo das suas asas, debaixo da sua cobertura, nós temos o alento, nós temos o conforto, e o medo vai embora. Tem uma história, eu ouvi uma história de um fazendeiro, e uma parte da sua fazenda veio a incendiar, e depois que acabou tudo, o fazendeiro então foi até o celeiro, e ele viu ali várias carcaças de galinhas, e ele ficou horrorizado com aquela situação, triste, porque várias galinhas morreram. Mas de repente ele viu um pintinho, vários pintinhos embaixo de uma galinha totalmente carbonizada, e ele viu que os pintinhos estavam vivos. Então aquela galinha, ela protegeu os pintinhos mesmo diante daquele incêndio, e eles sobreviveram. Isso, irmãos, é o retrato do Senhor Jesus. É uma história que tipifica o que Cristo fez por nós na cruz. Na cruz o Senhor foi humilhado, foi morto, foi crucificado, e todo o pecado, toda a maldição, toda dor, toda angústia, toda doença foram lançados sobre Jesus. Mas na cruz Ele venceu a morte, venceu o pecado, venceu a condenação, para que eu e você fôssemos salvos. A condenação não veio sobre aqueles soldados que mataram Jesus, não veio sobre aqueles que o condenaram. A condenação veio sobre Jesus, para que todo aquele que nele crê não viesse a entrar na morte, nem na condenação. Então nós precisamos entender que o Senhor Jesus é aquele em quem nós encontramos a proteção em relação a qualquer situação que vem contra nós, a qualquer situação que se levante na nossa vida. Jesus foi punido por causa do meu pecado e do seu pecado. O fogo da ira de Deus não veio sobre aqueles que o crucificaram, nem sobre os fariseus que o condenaram, mas sobre o seu Filho, o Filho de Deus, Jesus. Por causa disso, nós encontramos salvação plena nele hoje. Como eu falei, nós vivemos dias de medo, de pânico, não somente aqui,
Porto Velho, mas em várias regiões do Brasil e no mundo. E essa tem sido, sem dúvida, uma obra maligna. E o seu alvo é fortalecer o domínio dos governos sobre a vida das pessoas pelo medo. O alvo final, depois de tudo isso, é trazer um governo mundial, para que as coisas possam acontecer. Então eu quero falar a respeito de 3 coisas, bem rápido, não vou me delongar. Quero falar primeiramente que o inimigo, ele nos prende pelo medo. O inimigo, ele trabalha para que possamos entrar pela porta do medo e ali sermos escravizados pelo diabo. Lá em Hebreus 2:14 e 15 diz: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós, porém, podemos viver sem medo, porque nós conhecemos o Senhor, Deus da paz. O nosso Deus é um Deus da paz. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Uma palavra que venha trazer paz para o seu coração. Romanos 15, verso 33 diz que o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Talvez você me ouça ouvir isso, você ouve isso e você pode até questionar: mas o Senhor não está sempre conosco? Uma pergunta, porque Paulo diz aqui em Romanos que a paz seja com todos. Paulo, na verdade, estava dizendo que ele iria manifestar a sua paz sobre os irmãos. A paz do Senhor seria manifesta sobre a vida daquelas pessoas. Em outras palavras, muito embora o Senhor sempre está conosco, sobre os seus filhos, com os seus filhos, sempre nós temos que experimentar, entrar numa experiência com esse Deus da paz, confiar, saber que mesmo diante das circunstâncias, das tempestades que nos sobrevêm, que o Senhor, Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos deixa sozinho, porque Ele prometeu que sempre estaria conosco. E você sabe o que acontece quando Deus se manifesta em nós como Deus da paz? Lá em Romanos 16:20 diz: e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então o Deus da paz, nosso Deus, irá esmagar todo medo que é sobre a sua vida, que vem sobre a sua vida, cada preocupação que tem tentado o seu coração, a ansiedade da vida, do amanhã, do que virá a ser, em relação a tudo que está acontecendo. Muitas vezes nós não sabemos como será amanhã, como será daqui uma semana, nós não sabemos como, se vai melhorar, se vai piorar. Nós oramos para que melhore, nós oramos para que os leitos dos hospitais sejam liberados, as pessoas sejam curadas, saradas. Essa é a nossa oração. Oramos pelos enfermos para que eles sejam curados, mas a nossa confiança está no Senhor. Nós cremos que o Senhor fará, nós cremos que o Senhor fará, mas muitas vezes pessoas têm estado com o coração atribulado, com medo de sair de casa. É claro que nós não vamos ser inconsequentes de tentar a Deus, aglomerar, fazer coisas que vão contra aquilo que os governantes, as pessoas, as autoridades estão orientando, mas nós não devemos ser dominados pelo medo. Nós não devemos ficar com medo de viver aquilo que o Senhor tem para nós, também como igreja. Mesmo nesse período, nós podemos nos achegar ao Senhor e ter o nosso coração em paz, e ter a nossa alegria renovada no Senhor, porque esse tempo pode ser um tempo seu com sua família, um tempo seu a sós com Deus, e tudo isso pode levar você a ter uma experiência nova com o Senhor. Então você deve buscar isso. Então nós devemos ver a graça do Senhor que está sobre nós.
A graça é a única coisa contra o qual o diabo não tem defesa. Se você vive pela obediência e merecimento, o diabo, ele tem o poder sobre você, porque ele sempre vai acusar você quando você não fizer as coisas como deveria fazer. Mas se você vive pela graça, se você vive confiante na graça, no favor imerecido do Senhor, o diabo não tem como te acusar. Por isso que esse versículo fala, na parte B do versículo: a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Porque se a graça do Senhor Jesus estiver na nossa vida, nós estaremos seguros, estaremos em paz, estaremos felizes, porque nós estamos debaixo do favor de Deus. Entendemos que não é pelo nosso merecimento, não é pelo que nós fazemos, não é pelo que nós deixamos de fazer, que Deus vai nos guardar, ou nos proteger, ou nos dar paz. Sabemos que nós somos amados, somos escolhidos, somos guardados debaixo da proteção do Senhor. Então, meu irmão, a primeira coisa, não ande debaixo da lei, debaixo da acusação, achando que você não orou o suficiente, que você não fez o suficiente, por isso o Senhor não vai te guardar, não vai te proteger. Pelo contrário, creia no favor de Deus, creia na graça do Senhor, pois Ele é com você. Se você confiar nessa graça, a proteção, as asas do Senhor estarão permanentes sobre você. O diabo é o acusador, ele vai apontar suas falhas, a sua fé vai desmoronar. Se você viver debaixo dessa condenação, da lei do merecimento, achar que você deve fazer para merecer, então você deve crer na graça, confiar na graça do Senhor Jesus. A sua base, a sua força, a sua fé, ela tem que estar na graça e no favor imerecido de Deus. Isso tem que ser a sua base, porque se você colocar a graça como sua base, como sua rocha, o diabo não tem como se defender. Amém? Essa é a razão porque também nós precisamos falar do sangue de Jesus quando nós falamos de proteção, porque o sangue nos cobre, o sangue pagou o preço pelos nossos pecados. A graça nos qualifica para a proteção, amém? Se nós estamos debaixo da graça, estamos guardados, protegidos. O diabo não tem como encontrar algo para nos condenar, porque o sangue de Cristo já está sobre nós. Se o diabo vier acusá-lo, mostrando as suas falhas, mostrando aquilo que você não conseguiu realizar, mostrando aquilo que você não conseguiu fazer, como impedimento para Deus te proteger, mostra para ele o sangue do Cordeiro que pagou por todas essas falhas, por todos os seus pecados. Então, se a graça do Senhor for a sua base, o Deus da paz vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés, amém? Quero falar a respeito também, com certeza, Paulo, ao citar esse versículo de Romanos, ele estava citando o Jeová Shalom, que é o Senhor da paz, que é o Deus da paz. Quando nós estamos temerosos, assustados, nós precisamos ver que a manifestação de Deus da paz está governando sobre nós. Quando Paulo fala do Deus da paz, ele certamente está se referindo a esse Jeová Shalom, um dos nomes revelados no Antigo Testamento. Jeová Shalom significa o Senhor é a minha paz, ou Jeová é paz. E a primeira menção de Jeová Shalom está lá no livro de Juízes, no capítulo 6. Essa foi a maneira como o Senhor se revelou a Gideão. Os irmãos sabem, vou contar a história, não vou ler, mas eu vou contar a história. Essa história está lá em Juízes 6. O povo de Israel fez o que era mal diante do Senhor, e Deus os entregou nas mãos dos midianitas. E esses midianitas, durante 7 anos, eles aterrorizaram o povo de Israel. Eles
roubavam as suas lavouras, roubavam os seus animais, destruíram as suas cidades, pegavam suas crianças, e foi terrível, um tempo que o povo de Israel sofreu grandemente na mão daquele povo. E a palavra do Senhor diz que cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra eles, e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham como gafanhotos, diz a Bíblia, em tanta multidão que não se podiam contar, entravam na terra para destruir. Por causa disso, o povo de Israel se escondia através dos buracos, das cavernas, das montanhas. Então o Senhor ouviu o clamor daquele seu povo, e foi até Gideão. O anjo do Senhor apareceu para Gideão essa referência está lá em Juízes 6:12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Normalmente quando nós encontramos o anjo do Senhor com uma letra maiúscula, refere-se ao Senhor Jesus antes da sua encarnação. Então o próprio Senhor Jesus apareceu a Gideão no momento de medo, de angústia, onde eles estavam apavorados diante das adversidades dos seus inimigos. E o Senhor, ao olhar para Gideão, o chamou de homem valente. Não é maravilhoso a maneira como o Senhor nos vê? Não é a maneira como nos vemos que nos define, mas a maneira como o Senhor nos vê. Porque muitas vezes nós vemos muitas falhas em nós, mas não é assim que o Senhor nos vê. O Senhor chamou Gideão de homem valente. O Senhor, é assim que o Senhor nos define, e é isso que tem valor para Deus. O Senhor nos vê como homens e mulheres valentes, amém? Prontos para a guerra, e é isso que nós somos guerreiros do Senhor. Então o Senhor apareceu para Gideão, o Senhor deu essa palavra para ele, poderosa, e depois, mais um pouquinho para frente, lá no verso 13, do capítulo 6 de Juízes, respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Por isso que nós precisamos, irmãos, ler a palavra do Senhor, porque na palavra do Senhor nós vamos ver o real valor que nós temos. Se antes de qualquer coisa nós perdermos a paz do nosso interior, nós precisamos parar tudo e precisamos nos voltar para o Senhor, para que Ele nos guie na sua direção. Nós não precisamos forçar nada, porque a sua paz é que vai nos guiar. A sua paz é o nosso árbitro, e em sua paz há descanso, e nós seremos guiados para um lugar certo, no momento certo. Mas é interessante que a resposta de Gideão foi questionar o anjo do Senhor. Em vez de ouvir uma resposta de que ele estaria pronto para ir contra aquele povo, porque o Senhor estava ali dando uma palavra, levantando um homem, e logo depois o Senhor iria livrar aquele povo das mãos dos seus inimigos, a resposta de Gideão, a primeira resposta foi reclamar. Ele perguntou: onde está o Senhor? Por que isso acontece? Então, irmãos, nós não devemos questionar por que está acontecendo tudo isso, porque muitos de nós estão sendo afetados, né? Isso se parece muito conosco, né? Essa resposta de Gideão. O Senhor, porém, em resposta a Gideão, simplesmente disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Essa é a palavra que o Senhor disse a Gideão, e a palavra também que o Senhor disse para cada um de nós: não te enviei eu? Nós somos enviados do Senhor para essa cidade, amém? Porque nós temos a palavra do Evangelho da Graça, nós temos a palavra que vai quebrar as cadeias do medo, as cadeias da condenação, as cadeias da ansiedade, da preocupação. Nós temos uma palavra de paz,
para cada uma dessas pessoas, amém? Gideão ainda não estava convencido de que era o Senhor, então ele pediu um sinal para confirmar que era mesmo o Senhor falando com ele. Gideão então apresentou um sacrifício ao Senhor, e o fogo se levantou da rocha para consumir a oferta. Então o Senhor desapareceu no meio da fumaça. Essa referência está lá em Juízes 6, do 17 até o 21, mas depois você pode ler. Quando Gideão finalmente entendeu que estava falando com o Senhor, ele começou a achar que ia morrer, porque naquela época eles entendiam que quem visse o Senhor morreria, mas o Senhor deu novamente uma palavra de paz, e essa é a primeira vez que o Senhor fala a respeito de paz na Bíblia. Essa é a primeira menção, e essa primeira menção de paz define o restante da Bíblia a respeito desse assunto. E a primeira menção que o Senhor falou: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Essa é a primeira palavra que o Senhor falou para Gideão, para encorajá-lo no meio daquele medo, no meio daquela preocupação. E essa palavra também vem ao encontro do nosso coração. O Senhor fala: paz seja contigo, paz seja contigo, não tenha medo, você está guardado, você está protegido debaixo das suas mãos, você não vai morrer, amém? Porque o Senhor tem uma obra na sua vida, o Senhor tem um propósito grandioso na sua vida, o Senhor tem um propósito na vida de cada um dos irmãos. Então você não vai morrer antes da hora, amém? Até que a obra seja completamente feita na sua vida, aleluia. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Em hebraico significa Jeová Shalom. Está lá em Juízes 6, 24. Essa é a primeira menção de Jeová Shalom, e a palavra que veio junto é: não morrerás. A paz que o Senhor nos dá é muito mais que uma paz na mente, não é a paz como do mundo, porque no entendimento do mundo, ter paz é você não ter problemas, é você não enfrentar dificuldades, é aquela situação que você vai ficar tranquilo, deitar numa rede e não ter problema algum, e ter todo o sustento. Mas a paz que o Senhor nos dá é diferente. É você estar no meio do problema, no meio da perseguição, no meio da tribulação, no meio da tempestade, mas você sabe que você está protegido, porque o Senhor é contigo, o Senhor tem te guardado, o Senhor tem falado ao seu coração para você permanecer. Então a paz que o Senhor te dá é aquela paz que você deita e dorme tranquilamente. No outro dia você acorda renovado e você pode ir trabalhar, você pode estudar, porque a alegria está no seu coração e o amor de Deus está na sua vida, e você entende o quanto você é cuidado pelo Senhor. Então é quando o Deus da paz age na sua vida, você desfruta da segurança, da saúde, do suprimento completo para a sua vida. Então, como Gideão, nós podemos estar rodeados de más notícias. Nós estamos, como epidemias, vírus, contágio, mas o Senhor já sabia do problema que nós enfrentaríamos, e Ele já providenciou uma cobertura, uma proteção. Anjos do Senhor estão ao nosso redor nos guardando. Quando você toma o Senhor, esse Jeová Shalom, como Deus da paz, você não precisa ter medo, pois a palavra que o Senhor diz para você é: você é guardado, você não morrerá, porque você está debaixo da minha paz. Então receba hoje, receba aí nesse momento a paz que excede todo entendimento, a paz sobrenatural do Senhor, a paz que está acima da lógica humana, da compreensão natural. Essa paz vai guardar o seu coração, amém? A sua mente também será guardada de todo perigo, de toda situação que venha perturbar você. João 14, 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O perfeito amor lança fora o medo. Segundo tópico, a segunda coisa que eu quero te falar: Deus, Ele já provou o seu amor por nós. Por quê? Pelo fato, diz a palavra, de que Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos um Deus que já demonstrou
o seu amor por nós, quando nós ainda éramos seus inimigos, quando nós não tínhamos nada a lhe oferecer, exceto vergonha, pecado, desqualificação. João, ele diz que o perfeito amor, o amor de Deus, não o nosso por Ele, mas o dele por nós, lança fora o medo, pois aquele que teme ainda não foi aperfeiçoado no amor. Lá em 1 João 4,18, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se você está com medo de tudo isso, dessa epidemia, de pegar esse vírus, da doença, de alguém da sua família pegar, de acontecer algo ruim, se você sente medo dessa praga que se propaga todos os dias nas trevas, da peste perniciosa, do contágio, apenas pare por um momento e se pergunte o quanto você se sente amado por Deus. Você não pode vencer o medo simplesmente pensando de forma natural, de forma lógica, porque o mal não te sucederá. Você precisa ter revelação perfeita do amor de Deus por você, porque você precisa entender que você é amado do Senhor. Se você é amado, você é filho, e os filhos do Senhor são por Ele guardados, amém? Por isso confie no amor do Senhor por você e pela sua casa. O Senhor guardará a sua saída, a sua chegada, a sua entrada, por onde você for, aonde você for, você vai ser guardado pelo Senhor, porque a graça, o amor de Deus está sobre você, você é amado do Senhor. Eu amo a minha filha, eu amo a minha família, por isso eu quero cobrir, eu quero guardar, eu não quero que nenhum mal venha sobre eles, mas quanto mais o Senhor nos vê, nos olha e vê o quanto nos ama, o Senhor, Ele tem bons pensamentos a nosso respeito, o Senhor não tem pensamentos de mal ao nosso respeito. Por isso você deve estar tranquilo no Senhor, porque você é amado do Senhor. Você precisa entender que você é amado, e mesmo que algo de ruim venha sobre você, você será guardado pelo amor do Pai. Creia nisso, porque o amor do Senhor, Ele nos guarda. Nós estamos guardados debaixo do amor de Deus. Então quando o medo vier, apenas feche os seus olhos e diga: eu sou amado do Pai, eu sou amado do Senhor, Ele me ama, por isso eu estou seguro nas suas mãos, debaixo da sua proteção. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, Timóteo fala a respeito do espírito de poder, de amor e de moderação. E essa é a terceira coisa que eu quero falar e última, para nós encerrarmos. Por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O espírito de covardia, na verdade, é um espírito de medo. Sempre que você se sentir amedrontado, saiba que esse medo, esse pavor não provém de Deus. O diabo, ele escraviza as pessoas pelo medo, mas o Senhor, ele sempre traz paz e segurança. O nosso temor de Deus não pode afetar o nosso relacionamento com Ele, porque daquilo que nós temos medo, nós também sentimos pavor, e nós não devemos temer o Senhor, mas nós devemos ter temor de Deus. Lá em Romanos 8,15, o Senhor fala que nós temos recebido o Espírito de Filho, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Então nós temos um relacionamento com o Senhor. Essa palavra fala de uma intimidade, um relacionamento profundo, uma liberdade que nós temos com o Senhor de nos achegar diante dEle, uma reverência. É claro que nós temos temor do Senhor, reverência, nós respeitamos, nós honramos, mas nós sabemos que nós somos amados e também que Ele nos ama, que nós somos amados e que também nós o amamos. Mas em vez do espírito de medo, Deus nos tem dado um espírito de poder, ou seja, um espírito forte, um espírito de amor, um espírito de moderação. Essa palavra moderação no grego, ela é sofornismos, que também poderia ser traduzida como uma mente constante e saudável. Então,
nós temos uma mente saudável, uma mente sã, uma mente liberada, porque nós cremos que o Senhor não nos tem dado o espírito de medo, mas o Senhor tem nos dado uma mente constante, saudável, liberada, para não pensar o pior que está por vir, mas saber que o Senhor tem cuidado de nós, de cada detalhe da nossa vida. Quando nós rejeitamos o espírito do medo e nos movemos pelo Espírito de Deus, o resultado é poder, é força, é amor, uma mente tranquila, uma mente em paz. O medo produz confusão na nossa mente, mas quanto mais cheios do Espírito nós somos, mais nós temos uma mente livre das preocupações que vêm de fora, da angústia, do medo, do pavor. Por isso nós temos que descansar no amor do Senhor. Essa palavra espírito de poder, no original é dinamis. De onde vem essa palavra? De onde vem a nossa palavra dinâmico ou dinamite? Então a unção e o poder fluem do Senhor Jesus. Se nós estamos conectados com o Senhor, praga alguma nos afetará, preocupação nenhuma nos atingirá, porque esse poder do Senhor, essa unção do Senhor fluem na nossa vida livremente. Esse dinamis é um poder inerente em nós para produzir milagres. Nós temos isso da parte do Senhor. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos aquele que é todo-poderoso. Amém? O Todo-Poderoso tem nos dado um espírito de paz, um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de moderação. Por isso nós podemos declarar todos os dias que nós somos guardados do Senhor, que nós somos protegidos do Senhor, que nós somos cheios do Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que somos renovados, porque quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos aquele que tem todo o poder, e o poder do Senhor é liberado sobre as nossas vidas. Observe como as pessoas ficam cheias de medo, cheias de preocupação, cheias de pavor por causa do medo, simplesmente param de viver. Muitos estão morrendo por causa do medo, estão entrando em depressão, não estão saindo de casa, mas eu creio que essa palavra vai entrar no seu coração, vai trazer paz, vai trazer tranquilidade, para que você possa caminhar no Senhor, para que você possa viver, para que você possa tirar toda a angústia do seu coração e viver em paz. Amém? Essa palavra, creia nisso, creia que o Senhor é o seu Deus, é um Deus que traz paz, e em breve também esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Queria que você agora preparasse o seu pão, o seu vinho, para que nós pudéssemos ceiar ao Senhor, fazer isso, amém? Porque nós cremos, nós temos revelação do pão, do vinho ou suco, amém? Se você não tiver vinho, pode separar o seu suco aí na sua casa, e nós iremos orar. Então faça isso. Nós sempre fazemos isso no primeiro domingo do mês, nesse culto, né? Nós estamos aqui fazendo online, mas nós cremos que a palavra vai chegar até você, e a palavra ela vai trazer um efeito poderoso para a sua vida, amém? Então eu queria que você nesse momento ceiasse comigo, você pegasse aí o seu pão, o seu suco de uva, amém? E declarasse comigo: Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um daqueles que têm ouvido essa palavra. Pai, que ao comer este pão, eles entendam que estão comendo a própria saúde do Senhor Jesus, que nunca ficou doente. Esse pão traz cura, traz vida, traz paz, traz regozijo, traz alegria, e tira todo pavor, todo medo, toda depressão, toda angústia. Pai, eu declaro que ao comer este pão, nós estamos comendo da vida de Deus, do corpo de Cristo, que nos traz vigor, que nos traz saúde, que nos traz paz, que nos traz alegria, que nos renova todos os dias para fazermos aquilo que nós temos que fazer. Então eu declaro que através desse pão nós estamos comendo da vida de Deus. Coma do pão, amém? Creia. Se você está enfermo, creia
que você está recebendo essa cura agora, em nome de Jesus. Pega o seu suco, amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós consagramos esse suco que representa o seu sangue, que foi derramado na cruz em favor dos nossos pecados. Ao tomar, ó Deus, esse suco, esse vinho, nós estamos declarando que nós estamos sendo cobertos com o sangue de Cristo. Por isso nós somos protegidos do Senhor, e nós temos uma aliança em família, nós temos uma aliança com o Senhor, e tudo aquilo que é nosso é do Senhor também, mas tudo aquilo que é do Senhor é nosso também. Então, ao bebermos esse suco, nós estamos bebendo da própria vida de Deus, das virtudes do Senhor, da proteção do Senhor. Nós seremos guardados, porque nós estamos debaixo da graça e do favor de Deus. Então beba o seu suco, declare isso na sua vida, receba agora essa paz, esse alento no seu coração, amém? Com isso, irmãos, nós estamos encerrando o nosso culto. Quero declarar sobre a sua vida a paz do Senhor, que você venha desfrutar do favor de Deus, que você venha descansar em paz na sua vida, durante o seu trabalho, sua família. Descanse em paz, viva a vida em paz, amém? Que você venha ter uma semana de vitória, uma semana abençoada, em nome de Jesus.